Pessoal, em razão do avançado da hora, nós suprimimos as perguntas para esse painel, tá certo? E vamos dar início ao terceiro painel, com o tema Políticas Públicas e Governança Colaborativa na REURB. Eu convido a subir aqui o doutor Eduardo Quintanilha, a doutora Ana Luísa Freitas, doutora Ellen Moraes, doutora Marcela Pupin e a doutora Juliana Lucas. Durante esse terceiro painel, os participantes poderão formular perguntas por escrito sobre os temas proferidos. Você levanta a mão que a gente vai recolher as suas perguntas, tá bem? Passo a palavra à doutora Juliana Lucas para a condução e organização desse terceiro painel. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Com grande satisfação que estamos aqui no terceiro ano de Congresso REURB por Mulheres. Meu nome foi citado algumas vezes, até peço desculpa à doutora Simone, eu tinha ido lá dentro, corri para assistir, aí ela falou, você não estava aqui, mas todos que estão aqui participando, todos que aqui eu conheci, eu tenho um carinho muito grande. E a doutora Simone, doutora Jéssica, e a todos os doutores que estão aqui também, eu tenho um carinho enorme, porque aqui a gente vem, a gente não só contribui com o que sabemos, mas aprendemos muito mais e saímos daqui melhores na nossa área de REURB. Então, não vou me estender muito, porque nós já estamos um pouquinho além do tempo. A minha fala vai ser introdutória, eu vou apenas pincelar o que cada uma dessas mentes incríveis que estão aqui vão trazer para vocês. Vou passar para a nossa apresentação. Mendes, pode colocar? Bem, o nosso painel, ele é um painel sobre políticas públicas e governança colaborativa territorial. Sim. Para iniciar, né, como eu falei, vou fazer uma breve introdução falando sobre a REURB como dever do Estado, o marco legal e a responsabilidade por omissão. Nesse terceiro painel, nós teremos aqui, começaremos comigo, né, Juliana, com a parte de pincelando sobre o planejamento urbano e a irregularidade. A doutora Marcela Pupin falará em seguida com gestão de riscos e sustentabilidade. Doutor Eduardo Quintanilha sobre Minas REURB e a cooperação estadual. A doutora Ana Luísa trará o caso prático aqui na Prefeitura de BH. E a doutora Ellen fechará o painel com a parte de governança interativa e as empresas de REURB. Bem, a REURB, como dever do Estado, né, ela cumpre o marco legal, mas nós temos também que lembrar sobre até o que o doutor Silvio falou, a responsabilidade do gestor pela omissão. Então, o que é o planejamento urbano frente à irregularidade, né? O que a cidade poderia ser? Uma cidade linda, planejada, ruas tranquilas, uma cidade caótica, uma cidade onde vai crescendo uma em cima da outra, porque não tem mais aonde crescer. Hoje eu tive uma bela experiência com isso. Eu vim meu voo atrasou, foram 2 horas para chegar do aeroporto até aqui. E para poder conseguir chegar, nós fomos saindo do meio do trânsito, que seria organizado, mas que estava parado, e o que eu encontrava à frente eram a cidade construída, né, doutora Marcela, que veio comigo, a cidade construída nos morros, as mini vielas, e nós temos que passar. Então, nós temos que lembrar que a REURB, ela tem o dever de cumprir algumas legislações, né? A Lei Federal 13.465 de 2017, ela traz o rito, gente. Ela traz como deve seguir a REURB.
E nós temos algumas outras leis complementares que é bom sempre estar atento. Por exemplo, a lei de ATIS. Muitos não sabem o que é a lei de ATIS. É a lei de assistência técnica para habitação de interesse social. Essa legislação, ela traz a melhoria para as cidades que estão caóticas, para aquela moradia que tenta ser digna, mas que muitas vezes não é. Então, ela traz a melhoria não só para a habitação, mas ela traz a melhoria para ações urbanas, para o planejamento urbano, mesmo que comunitário, mesmo que de uma forma que não seja a forma regulamentada, a forma feita no planejamento urbano. Ontem mesmo eu dei uma entrevista sobre hortas urbanas para a TV Justiça, deve sair nesses dias, comparando o que é feito aqui no Brasil e pelo mundo. Então, comparou Argentina, Holanda e o Brasil. Quais são os exemplos? Nós podemos trazer melhorias para a nossa cidade com muito pouco. E nós temos a Lei 8.429, de 1992, que foi alterada pela Lei 14.230, de 2021. Ela trata da improbidade administrativa. Então, hoje, todo gestor tem que saber que se ele não cumpre a sua parte, ele tem que cumprir, a lei vai trazer para ele o que ele tem que cumprir, porque vai gerar improbidade administrativa. Nós temos a nossa Constituição Federal, que tem tantos e tantos artigos que estão inseridos na nossa lei de REURB. Além disso, nós temos o planejamento urbano, os planos diretores. O Estatuto da Cidade, ele estabelece todos os regramentos, todos os procedimentos que hoje nós devemos cumprir, que as cidades devem cumprir. Eu estive na Conferência Nacional das Cidades, agora, acho que há uma semana atrás, terminou a conferência, e lá pude ver a realidade de vários municípios, de vários estados. Eu hoje estou no DF. Desculpa, eu não me apresentei. Eu sou Juliana Lucas, vocês viram antes. Eu trabalho no DF. Hoje eu estou servidora pública, mas eu comecei como advogada na área de regularização fundiária e de direito urbanístico. Então, eu passei por esse mundo e eu trabalho com aquilo que eu gosto, por isso é tão satisfatório estar aqui. Bem, então, assim, hoje o Congresso traz muita tecnologia, muita inovação, e como usar, né? E como não usar também, né? Então, nós sabemos que a tecnologia, a inovação e a inteligência artificial, elas estão aí para serem usadas. Doutora Jéssica falou da doutora Tatiana, que nós tivemos um painel no Habitat, no Outubro Urbano do ano passado. E a doutora Tatiana, ela é doutora em cidades inteligentes. E ela trouxe várias questões ali para pensar. Então, não existe uma Smart City se 50% da cidade está irregular. Ou mais, né? Muitas vezes mais do que 50 vezes. E essa irregularidade custa vidas. Nós vimos tantos exemplos e temos visto cada dia mais. Então, se fala em planejamento, se fala em regularização, porém, ao fim, as vidas continuam sendo perdidas, né? Então, falar de plano diretor sem enfrentar a REURB, sem trazer a REURB da forma correta para o planejamento, é um descaso administrativo. O Brasil ignorou muitos anos o planejamento. As cidades foram crescendo, o Brasil não foi planejado. Eu vivo em uma cidade que foi planejada, o centro dela. Aonde ela foi planejada, ela ainda tem problemas. E aonde não foi? O espraiamento, o crescimento da cidade desorganizada, nós temos uma das maiores favelas do Brasil no DF, e muitas pessoas não sabem disso. Né? Então, a favela não é só em morros. DF é plano. Nós vivemos no Planalto Central. E lá nós temos uma das maiores favelas, com todos os problemas que as outras favelas, que as outras comunidades enfrentam. Então, assim, ignorar isso
trouxe o quê? O passivo. O que é o passivo? Tudo o que ficou para trás, que não foi resolvido desde a época de 1500 e tanto, desde a época das Seis Marias, está aqui até hoje. Nós temos tentado, e cada um de nós que está aqui e que traz a regularização fundiária, tenta fazer um trabalho de formiguinha e crescer nas suas cidades. Bem, então, como eu já disse, não se planeja o futuro ignorando o passado, ignorando o passivo, porque 50% a 60% das nossas cidades, elas são invisíveis juridicamente. Por quê? Porque não há título. Se você não tem título, você não comprova a sua propriedade. Você não tem propriedade, você tem posse. E uma posse, muitas vezes, com uma irregularidade que não tem como ser sanada. Então, nós precisamos entender que primeiro nós regularizamos o solo, o terreno, e depois as edificações. Na conversa hoje com a doutora Marcela, e ela vai aprofundar mais, ela falou, o problema é quando a edificação está em um local que nem a edificação ela vai ser, não vai poder ser regularizada, e aquele terreno ele foi regularizado, porque está na lei, vamos regularizar, vamos trazer. Então, é pensar até onde essa regularização pode ir, né? Então, cada título entregue, ele é uma barreira contra a violência urbana. A violência contra as mulheres, ela cresce, e as mulheres, o caminho que as mulheres perfazem na cidade, trazem o crescimento da cidade. Por quê? Porque a mulher, ela pega ali o seu filho de manhã, ela tem que passar na creche e deixar, então aquele caminho, ela corre, pega o ônibus, do ônibus corre para o trabalho. Então, todo esse caminho que ela faz até o trabalho e depois até a casa, é um caminho que tem que ser pensado, porque ao fim do dia, ela passa, ela volta com a criança dela, que muitas vezes ela ainda foi no escuro e volta no escuro, e a cidade não pode estar abandonada. Então, o título entregue, as pessoas cuidam do seu ambiente, da sua propriedade, da sua rua, e ali a violência diminui, a economia cresce, né? E a justiça acontece, a justiça social acontece. Então, a REURB é uma política pública de extrema urgência que tem que estar integrada às demais políticas. Não adianta fazer política de REURB e não fazer mobilidade. Não adianta fazer a REURB e não verificar a saúde. Então, o gestor público, ele tem que enxergar como um todo. Nós, muitas vezes, enxergamos as políticas em separado, porque é aquela que mais me atinge, mas o gestor não. Então, é necessária a colaboração de todos os entes públicos e da sociedade civil. Essa união, ela é necessária. É um dever municipal, e se o município não faz, como disse o doutor Silvio, ele é omisso, e a omissão tem nome, é a improbidade administrativa. Então, não se pode aceitar mais a falta de recurso. O dinheiro está lá, o dinheiro é oferecido, mas muitas vezes ele fica parado ou ele não é utilizado por uma conveniência muitas vezes política. Então, o custo de regularizar é muito maior, é muito menor do que o custo de uma tragédia anunciada, como nós temos visto, né? Então, a gestão colaborativa, ela traz a forma de pensar a cidade como um conjunto, onde as políticas estão integradas, né? O maior ativo, como muitos já falaram hoje, é o ser humano. Primeiramente, é o ser humano. Não adianta falar em IA, não adianta falar em política pública, se não levar em consideração o ser humano. Então, monitorar o futuro ou expor o presente? Com as ferramentas de inovação, nós podemos detectar a ocupação em área de risco. Hoje, não dá mais para se dizer que você não viu, né? O gestor não pode mais alegar o desconhecimento dessa irregularidade. Se temos dados, temos também responsabilidade. Então, usar a inteligência de dados só para arrecadar IPTU daqueles que estão regularizados é ignorar toda uma mancha urbana. Bem, é uma escolha desastrosa. As cidades inteligentes não são aquelas que têm Wi-Fi na praça.
são sim aquelas que têm o nome do cidadão na sua escritura, no seu registro. A inovação, ela tem que estar na gestão administrativa de dados que monitorem o território de forma efetiva. Essa figura aqui foi a doutora Tatiana Reiner, que fez, nós fizemos uma apresentação para a Argentina, num painel sobre políticas públicas, e um poste, ele pode ter tudo isso, ele pode ter monitoramento de tudo, desde o semáforo, monitoramento facial, monitoramento do tempo, pode ter tudo isso, mas de que adianta um poste cheio de IAs se as pessoas não têm o básico em suas casas? Então, nós vamos continuar os painéis, agradeço a todos. Esqueci, regularizar é pacificar o território. Quem impede a REURB por política, ele financia violência e desastre. A REURB não é uma opção política, mas um dever de gestão urgente para a construção de cidades mais justas, seguras e economicamente viáveis. Passo agora a palavra à doutora Marcela Pupim. Bom dia, boa tarde. Como não almoçamos, bom dia. E vou tomar a liberdade de continuar assim, porque eu estou aqui para um bate-papo, né? Tem muita coisa para falar, tem muita coisa que já foi dita, mas uma reflexão. Então, gestão de riscos e sustentabilidade, o custo da inação e a responsabilidade dos gestores. Aí na frente vocês estão vendo REURB climática. Vamos de trás para frente? A doutora Juliana termina falando da urgência da REURB. Eu falo da emergência da justiça climática. A gente não fala mais da urgência climática. Já passamos esse tempo. Nós falamos agora da emergência. Nós estamos sentindo no dia a dia risco à vida. REURB é vida? É. E REURB é instrumento para a vida. Então, hoje, eu estou secretária adjunta de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Até o final de 24 estava secretária de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, em Campinas, a região metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo. Estive na metropolitana de São Paulo, na região oeste, em Santana de Parnaíba, como secretária de Habitação, em Barueri, como secretária de Habitação. Estive 20 anos em Jundiaí, também na diretoria de Planejamento e Meio Ambiente. A trajetória que começa lá em 95. E dessa trajetória, uma escola de vida, a REURB sempre permeou, não com o nome REURB, como também a doutora Rose já colocou aqui, ela também é do tempo que nem chamava de REURB, né? Mas o que é isso, gente? É instrumento de como é que nós vamos admitir a condução da sociedade. Quando a gente olhou para 10.252, o Estatuto da Cidade, já foi criada a regularização fundiária lá na essência, como ferramenta e instrumento de planejamento urbano, né? Mas o que isso representou na responsabilização do gestor público? Representou a ferramenta que foi me dada como orientação e como aplicabilidade das normas. E por isso que teve que criar a tal da improbidade administrativa, não só por isso, mas também porque eu preciso executar aquilo que foi dito em determinado momento, que seria um instrumento hábil a eu corrigir ou direcionar ou implantar uma sociedade diferente, ou o rito dessa sociedade. Então, eu preciso, às vezes, virar chave e outras vezes eu preciso implantar aquilo que no mundo jurídico a gente tem como dogma, que o direito se muda como? Com a evolução da sociedade. A sociedade, o bem comum da sociedade é realmente os dogmas que eu altero isso. Bom, dito essas preliminares, o que isso tem a ver com tecnologia, com inteligência
mas com mais do que isso, com o custo dessa inação, a responsabilização. Então, a responsabilização do Estado é em perder vidas. Então, a REURB, essa climática, por que eu estou juntando dois instrumentos? Nós tivemos, na escola do planejamento urbano, instrumentos como obrigação de desenvolvimento dos planos diretores, como disse a doutora. E aí nós descemos para as leis de uso e ocupação do solo. E quando a gente olha para essas peças, eu crio regras na sociedade, mas a sociedade nem sempre consegue cumpri-las. Então, eu crio outra sociedade. E para isso, nós tivemos a construção de cidades que não representam isso e o instrumento da REURB. Então, hoje, a climática é olhar para esta mesma sociedade e olhar os seus reflexos que foram instituídos ou que estão sendo sentidos a partir do momento que eu tenho risco em áreas onde não estão ou estão mapeadas, mas muitas não estão. Eu tenho um reflexo na cidade central, no polígono de desenvolvimento. Eu tenho riscos ou alagamentos nos distritos industriais. E eu não tenho isso só na APP. Eu não tenho isso numa coisa que a gente chama de estudo de planície de inundação. Ou eu não tenho estudos de planície de inundação, de cotas, de termos de referência dos últimos da recorrência de 100 anos. Então, nós falamos muito em APP, mas nós não falamos em planície de inundação. E a tecnologia vem para abarcar esses estudos. Então, eu vou cruzar instrumentos de REURB com identificação de potenciais riscos para a emergência climática. Nossa, parece que você colocou duas coisas no liquidificador e apertou, né? Pois é, mas o gestor público tem que dar conta disso. E lembra que o meu painel ia falar sobre a inação? Ou seja, quando eu não olho para isso? E qual é a responsabilidade disso? É a cidade no caos, é a perda não só da vida, e aí a gente da vida humana, da não humana, ou a do meio. Então, quando a gente olha em planos locais de ações climáticas, nós olhamos essa tríplice preocupação. Então, o que é justiça climática, ou REURB climática e governança territorial? É a integração entre regularização fundiária, adaptação climática e risco na sua gestão. A adaptação climática é quando eu já identifiquei na REURB e já criei ferramentas para conhecer a minha forma de sair do risco da cidade. Então, eu tenho bases constitucionais, como já foram permeadas em outras palestras aqui, mas a função socioambiental da propriedade. E a competência municipal disso, como também nós temos dito, se eu tenho função, competência municipal, eu tenho obrigação legal. E essa obrigação, ela está instituída dentro do quê? De todos esses parâmetros. Então, quando o Brasil cedia uma COP, traz o mundo inteiro para cá, eu quero falar só do mundo? Ou só que o mundo quer ouvir? Não. Eu tenho que debater o caos que eu tenho no meu território. Então, nós tivemos painéis, estive lá, inclusive, painéis para ferramentas emergenciais para o Brasil. Então, quando eu falo no Brasil que eu estou aplicando a 13465, uma legislação que hoje olha para uma infranecessária, e a infranecessária qual é? Cinza ou verde? Digam, cinza ou verde? Melhor, quem sabe o que é infraestrutura cinza, levanta a mão. Quem sabe o que é verde? Então, cinza é aquela básica. Sabe aquela necessária? Sabe aquela do concreto? Sabe aquela do cimento? Sabe aquela que não está preocupada com a permeabilidade? Eu nem vou falar sustentabilidade. Estou falando permeabilidade. Isso é o mínimo. Agora, quando eu uso infraestrutura verde, eu estou falando daquelas que tem estrutura com soluções baseadas na natureza. Choca ouvir isso?
choca. E a gente queria realmente chocar nesse painel, a gente quer inovar. A gente não inova só com a tecnologia, mas, como disse a doutora Rose, é a tecnologia que vai nos ajudar a adaptar e investir melhor nas nossas regularizações fundiárias. E aí eu tomo outra decisão. Qual que é o plano de intervenção da REURB? É um plano de infraestrutura mínima, mas que eu vou olhar saneamento, infraestrutura e estabilidade. Por que eu estou falando de estabilidade? Porque eu estou falando de risco. Certo? Então, é inovar. Então, o modelo de uma REURB climática, e a gente vai falar climática numa REURB que inova, que se preocupa com essa emergência que nós estamos vivendo, ela vai olhar para o diagnóstico de risco, não só para eu separar do polígono, jogar fora e falar assim, resolvo essa amanhã ou depois de amanhã, porque eu não vou conseguir lá nos 3 R's, remove, reurbaniza ou regulariza, tomar a decisão de que eu tenho gente para tirar de lá. Isso é investimento, não é? Isso é política pública habitacional. E nem sempre eu tenho nesse ator todas as tomadas de decisão. Porque se eu estou dizendo que é risco, eu não estou dizendo que ele tem que passar na frente, porque ele é risco, eu teria que tutelar a vida. Aí eu passo a REURB da área boa, limpa, que não tem risco, na frente, porque eu não tenho, às vezes, o quê? Potencial tecnológico ou econômico para atingir a mitigação necessária para salvar aquele risco. Acompanharam? Acompanhou? Então, o meu diagnóstico de risco, que é um dos primeiros fatores, porque eu tomo decisão se está dentro do polígono ou não da REURB, eu tenho que olhar a ele com uma maior propriedade. Então, eu uso a tecnologia, não só para identificar o risco, mas para diagnosticar também se há mitigação ou adaptação possível para isso. E aí, vira etapa de REURB ou vira exclusão de REURB? Estou aqui para colocar pulguinhas nas cabeças dos senhores. Porque a decisão é retirada. E ela é justa? Quando eu retiro do polígono da REURB, eu faço o quê? Tomo outra decisão. Qual é? Remove. Estou dizendo que eu não vou regularizar? Então eu vou remover? Ou eu vou dizer que eu vou reurbanizar? E para reurbanizar é ferramenta de fase. Então, essa tomada de decisão vem com o risco do gestor público. Porque quando ele dá não para as REURBs que os senhores solicitam, ele está dizendo que ele vai tomar uma outra atitude. Né? Projeto urbanístico pode ser sustentável. O que é sustentável? E aqui na característica de adaptável e mitigável. É aquele onde eu vou olhar para esse risco, olhar como eu posso, com a tecnologia ou não, mas sempre com olhar em campo, como eu vou me desafiar a enfrentá-lo. E aí, o plano, a solução está no tal do plano da REURB, que é a infraestrutura, porque ela vai ser a saída, ela vai ser a solução. E aí eu crio condicionantes ambientais, que vão sair lá na CRF, ou não, porque lembra que o plano para eu livrar o risco está antes de eu expedir a CRF. E eu tenho integração com um plano climático, que é sempre entender quais são os riscos climáticos que o seu território está passando. Então, a vocês que empreendem na REURB, precisam entender e se desafiar a olhar o território com os seus desafios climáticos, tá? Já tem uma placa aqui, eu estou ignorando ela ali. Então, para eu chegar no final da REURB, eu vou ter termo de compromisso urbanístico ambiental, lembrando que a fase risco teve que ser mitigada e adaptada antes. Eu faço um compromissário assumir obrigações de implementação de medidas de mitigação de risco, incluindo drenagem sustentável, estabilização de encostas, recomposição vegetal, como condição para a consolidação desta regularização. E aí, basicamente, eu vou ter que olhar para o mapeamento de risco atualizado, um estudo hidrológico e geotécnico, uma integração de plano climático, uma previsão de infraestrutura verde e um parecer de defesa civil
por vezes é necessária para a garantia de que o processo vai findar. Vocês, já que nós estamos em Minas, não podia deixar de falar de Juiz de Fora. Então, um evento extremo, com precipitação acima da média, deslizamentos, enchentes, necessidade de REURB integrada à cidade, à gestão de riscos. Veja, essa necessidade de REURB, ela tem que ser integrada, porque, como já foi dito, ela estava mapeada. Mapeada para o quê? Mapeada para regularização, reurbanização ou regularização. Então, Juiz de Fora, se comparado, teve uma precipitação médica histórica, o evento acabou extrapolando tão rapidamente, e comparando com o Rio Grande do Sul, passou pela mesma situação, não exatamente a mesma, mas também um evento climático histórico com impacto sistêmico, deslocamentos massivos, relevância para a política fundiária preventiva. Lembrando que, nesses dois casos, o que se pergunta? O gestor público, quando vê isso, será que eu assinei essa REURB? Só que eu estou falando de REURB de matrícula? Ou eu vou falar que o risco estava no solapamento de uma unidade construída? Por isso que a doutora antecipou. Então, quando eu olho só para o território, a análise de risco precisa ser ampla, porque eu vejo casas, e muitas, elas solapam e elas perdem vida. Eu já tive um caso desse solapamento, uma unidade que não era em REURB, centro da cidade de Santana, na época era gestora de habitação, e 3 crianças foram a óbito pelo soterramento. Isso é triste para o gestor, mas é mais triste quando você tem um caso onde tem omissão. Ali era uma unidade com habite e com alvará, com tudo, regular. Imagina, quiçá, nessas nossas áreas. Então, voltando, faltou o obrigada ali, né? Mas sempre obrigada, porque eu queria falar muito, mas senão eu vou ter que brigar com a moça aqui. Gente, rapidamente, é pouco tempo para falar muita coisa. Se desafiarem a olhar a REURB com a tecnologia, com tudo que tem, com instrumento, mapeamento, pode descer polígono, vertical, mas vai para campo, olha para cima, olha para baixo, não só APP, não é só unidade de conservação. Lembrando que a polêmica anterior, unidade de conservação, uso sustentável, e a quem está na gestão dos municípios, tomem cuidado com seus planos de manejo. Se eu vou para o plano de manejo e escrevo no plano de manejo ações contrárias à possibilidade da regularização, eu crio um embate terrível e depois isso não consegue ser regularizado. Então, eu tenho unidade que pode ser possível, depois planos podem ser desconexos. A cidade, se não olhar para a sua adaptação climática, ela também pode ser desconexa com a realidade e com a vida. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora Marcela Pupim, pelas contribuições. E agora vamos chamar o doutor Eduardo Quintanilha para o próximo painel. Cumprimento a todos. Adiantar da hora, eu tenho certeza que somos todos apaixonados em REURB. Vamos falar pouco, é difícil, né? Mas está todo mundo com fome e fala boa e fala curta, então vamos embora. Tempo urge. Deixa eu ver se eu acerto aqui esse... Estamos aqui, né? Eu vou falar sobre o nosso programa estadual da regularização fundiária, que é o Minas REURB. Então, falar da cooperação estadual com os municípios, que é um programa muito bacana. O programa Minas REURB, ele foi idealizado como um vetor de desenvolvimento socioeconômico para o Estado. Graças à sensibilidade do governador, a gente trouxe para si uma responsabilidade que constitucionalmente é do município, não é do Estado. A regulação urbana é do município. Mas o Estado, como fomentador de política, ele tem o dever de trazer essa política para o bojo de uma política de Estado do governo, para que a gente consiga trazer
a regularidade fundiária, porque falar de REURB é falar de prosperidade, é falar de resolver uma dívida histórica para com o Brasil mesmo. É uma dívida nossa, brasileiros com o Brasil colônia, em que teve sempre a ocupação do solo de forma exclusiva primeiro aos nobres, depois às elites que tinham o direito a ir à parte organizada, à parte regularizada da cidade. Boa parte da população, ela sempre foi excluída da parte regular da cidade. E isso é raiz também do nosso desenvolvimento. Falar de desenvolvimento econômico num país que precisa fazer grandes mudanças é falar de REURB. Então, a gente, tratando inicialmente da nossa competência constitucional para fazer a regularização fundiária, ela dá espaço para a criação do Estatuto da Cidade, em 2001, como um marco da política pública urbana. A lei federal que trouxe toda a instrumentação do que a gente trabalha hoje é a 13465, que é o marco da regularização fundiária. Nós tivemos agora, há pouco, a palestra do Silvio Figueiredo, que é um dos pais da lei. Então, hoje a gente estava com o Filomeno e o Silvio. Então, falar de regularização fundiária, falar da 13465 com os pais da lei presentes é um privilégio. Então, a gente entendendo que a informalidade fundiária ela é um obstáculo para o desenvolvimento econômico e social do Estado, a gente criou o programa Minas REURB como uma resposta integrada entre Estado e municípios. Reitero também o posicionamento do Silvio, quando ele fala que não é papel do Estado fazer processamento de REURB. Processamento de REURB nós não fazemos e não farei. Não farei porque eu entendo também como ele que é uma agressão à própria lei, porque a gestão urbana do município é local, ela é do município. Então, hoje a gente trabalha em harmonia, é um pacto federativo entre Estado e municípios. Então, a gente faz o fomento da política. Eu já ultrapassei, né, essa questão dos objetivos do programa, né, a questão da segurança jurídica da propriedade, questão da integração de políticas públicas. Quando a gente fala de REURB como integração de políticas públicas, a gente fala de saneamento, a gente fala de segurança pública, a gente fala de energia mais eficiente, quando a gente tem a prestação de serviços de energia nos núcleos informais, energia formal, energia da CEMIG, a gente está falando de combate a gato, combate a furto de energia e combate também aos apagões, às sobrecargas de sistema. A gente fala de desenvolvimento econômico, a gente fala de inclusão social, porque quando os núcleos são informais, aqueles empreendedores que estão dentro dos núcleos informais, eles também são informais. Eles não conseguem ter o CNPJ deles, eles não conseguem ter acesso ao crédito. Eles não conseguem sequer contratar como PJ. E isso traz o quê? Traz dificuldade para o crescimento dele. E empurra ele para a informalidade. A questão, eu não vou nem falar de sonegação de imposto, porque ele não tem nem como sonegar, porque ele nem sequer formalizado ele está. Então, é uma questão de inclusão mesmo. A questão de integração com os cartórios. Quando eu entrei na subsecretaria, eu notei que a gente tinha um dos nossos grandes gargalos da REURB, porque nós temos inúmeros gargalos, e o meu papel era de desamarrar a REURB. Era de mapear gargalos, mapear o processo, e entender aonde que os nossos títulos estavam parando, que eles não estavam chegando na mão de quem tinha que chegar. E um dos nossos gargalos era o cartório. E a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar um acordo de cooperação técnica com o RIB, que é o CORE, né? O CORE ele mudou de nome, agora ele chama RIB Minas Gerais, Seção Minas Gerais, e foi muito boa a recepção que eu tive,
E nós conseguimos entregar títulos em municípios conveniados nossos, que eram municípios do Minas REURB, que estavam com notas devolutivas equivocadas, oficiais de cartórios que não tinham o real entendimento da lei e que não estavam conseguindo entender o alcance do programa. E com o trabalho integrado com o CORE, a gente conseguiu alavancar e nós conseguimos aumentar as nossas entregas de títulos. Então, a gente está sempre fazendo uma abordagem em cima do nosso programa. O nosso programa ele é sempre revisado normalmente, então, assim, de forma qualitativa. Nós temos também análise constante das próprias legislações municipais, então, o que a gente pode fazer para trabalhar e melhorar as legislações, para a gente conseguir também desamarrar a REURB. Isso aí é outro ponto, porque muitos municípios têm um problema sério com a própria legislação local, a própria forma de tramitar esses processos. Então, o que a gente pode fazer, então, assim, nós começamos a trabalhar o Minas REURB com convênios com municípios de repasse de recursos, e a gente entendeu que o simples convênio e o repasse de recursos não era o bastante para que a gente pudesse ter o resultado que a gente queria. Então, cada vez mais a gente avança para que a gente possa ajudar o município como um todo, seja com a tramitação do processo, seja fazendo um ACT, um acordo de cooperação técnica para melhorar a legislação local, para a questão de decretos, porque a gente precisa que essa REURB flua. Se ela não fluir, ela não vai. E a minha cruzada hoje é por padronização de procedimento, porque eu tenho 853 municípios no estado, e que se eu assustar, são 853 modalidades de REURB diferentes, porque cada município quer processar a sua REURB de forma única. Não sei se é uma questão de orgulho do próprio prefeito, que acha que a REURB dele tem que ser diferente. O modelo da prancha do LEPAC tem que ter uma florzinha no canto, tem que ter um cabeçalho diferente, Não, a gente tem que padronizar. Se a gente não padronizar, a gente não consegue criar uma linha de montagem. E sem uma linha de montagem, a gente não consegue operacionalizar e resolver um problema histórico nosso, que acho que todo mundo trabalha com aquele número aproximado do IBGE, que fala que pelo menos 50% do Brasil é irregular. Pelas minhas andanças em campo, eu digo que esse número é muito maior. E a gente fala 50% para a gente não ter tanta vergonha, porque andando por vários municípios, principalmente do norte de Minas, eu chego em números de 80% de irregularidade. A sede do município não tem regularidade. A sede inteira do município não tem regularidade. Você imagina o que é isso? E eu digo que o nome desse município é Rio Pardo de Minas. A gente está regularizando a sede inteira, a parte urbana do município, porque a parte urbana do município era irregular. Lá vem os 2 minutos. Agora eu vou ter que falar igual o locutor de rádio, né? Vai ter que falar. Então, eu defendo a REURB como direito fundamental. O cidadão ele tem direito à regularização. Uma vez que ele tem direito à regularização, até por ser o legitimado pela 13465, é dever do município, enquanto ordenador do espaço urbano, e é dever do Estado também fomentar uma política que possa dar capacidade para que esses municípios consigam fazer a regularização fundiária. Falar um pouco já que eu estou só com 2 minutos, estou vendo que eu vou estourar o tempo. Falar um pouco do programa Minas REURB em números. Eu coloquei nesse quadro aqui, nesses gráficos, apenas as REURBs que a gente está em processamento.
Não a REURBs que a gente está em fase de contratação, de convênio, de contratação de utilização da Coab como braço de execução ou das agências metropolitanas. Então, o que já está sendo feito, nós estamos com 85 mil títulos em processo de regularização, sendo que quase 22 mil títulos eu já entreguei. Título entregue, eu não estou pensando em unidade parcelada, porque quando a gente vai fazer uma REURB, vocês REURBeiros que são, nas primeiras entregas, se a gente tiver 30%, 40% de título entregue efetivamente, é muito, porque a população não acredita na REURB, a população não tem documentação apta a ser titulada. Então, você chega no núcleo, a primeira vez que você faz o cadastramento social, e quando você leva aquele agência metropolitana de Belo Horizonte, fizemos um TDCO, já está em fase avançada de ACT com os municípios, vai atender mais 16 municípios, já estamos aí com mais de 10 mil títulos pela agência metropolitana de Belo Horizonte. Então, eu espero que até o final dessa gestão eu ultrapasse muito os 100 mil títulos, e é um dever mínimo que a gente precisa fazer como Estado, que é dar o reconhecimento à REURB que lhe merece. Eu ia falar um pouco mais sobre a Agenda 2030, sobre a REURB como instrumento de sustentabilidade urbana e conexão com as ODS da ONU, mas só que eu estou vendo que o avançar do tempo não vai me permitir, mas a minha colega ela já falou bastante, com muita propriedade, sobre a REURB climática, sobre a REURB ambiental. Então, vamos em outra oportunidade, eu vou ser mais criterioso com o tempo, porque foi difícil fazer essa apresentação e cortar tanta coisa que eu precisava cortar, porque vontade de falar a gente tem e vontade de mostrar um programa bacana a gente tem. E eu quero deixar aqui como mensagem para todos que aqui no estado de Minas tem um REURBeiro como subsecretário que quer fazer uma revolução e tornar possível a REURB no estado de Minas Gerais. E a gente está aqui para ensinar os municípios a fazer REURB e para auxiliar todo mundo, que é uma política que é virtuosa. Não tem como falar de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social do Estado sem a gente tratar o básico, que é o título de propriedade. Então, eu agradeço a todos, peço desculpa pelo avançar da hora e vou passar aqui para as minhas colegas, que senão a gente não sai dessa plenária hoje e está todo mundo com fome. Obrigada, doutor Eduardo. Passando agora para a nossa próxima palestrante, a doutora Ana Luísa Freitas. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer a Andréia pelo convite. É o segundo ano que eu venho representando a Prefeitura de Belo Horizonte. E para a gente é sempre uma alegria essa discussão de REURB, né? Que é um campo amplo que a gente precisa sempre estar discutindo, incentivando e principalmente praticando. E aí, para associar esse tema de tecnologia desse ano, eu quero voltar um pouquinho no nosso histórico, porque hoje a gente tem em Belo Horizonte, né, a capital, como um município com tecnologias super desenvolvidas, mas nem sempre foi assim, e todo município tem que começar de algum lugar. Então, eu trago aqui para a gente um pouco do histórico da construção do Banco de Dados de Belo Horizonte. Tudo começou lá em 2005, quando a Prefeitura contratou uma empresa para rasterizar as plantas de parcelamento do solo, que eram aquelas plantas feitas à mão mesmo, enfim, com diferenças de escala, pelo tipo do papel, pela forma de se desenhar. E aí a gente inicia esse trabalho, que é um trabalho coordenado pela Diretoria de Cadastro e Informações Urbanísticas, junto com a Prodabel, que é a nossa empresa de informática e tecnologia.
Nesse trabalho, a gente cadastrou um total aproximado de 10 mil plantas de parcelamento e 400 mil lotes, um a um, para começar esse desenvolvimento do nosso banco de dados. E aí a gente foi aprimorando isso, então. Em 2013, a Prefeitura lança um sistema que é o CIURB, que essa aqui é a carinha dele, que é um acesso totalmente online, digital, que qualquer pessoa consegue retirar as certidões com informações do município para regularização do seu imóvel, para conhecimento de impostos que paga, está tudo disponível aqui. E em 2013, nós desenvolvemos também um sistema de cadastro multifinalitário, que a gente chama de CICTM, que em 2020 foi disponibilizado também para cadastro online, em tempo real, para a gente acompanhar a situação do município em diversas áreas. E aí, o resultado disso é isso aqui. Hoje eu tenho uma Belo Horizonte com dados totalmente georreferenciados. E isso está disponível online no site BHMap para qualquer pessoa que queira acessar. E para quem não tem acesso à internet, a gente tem uma central, que é o BH Resolve, que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode chegar no BH Resolve e ter acesso às informações que desejar nesse mapa. Aqui a gente tem um exemplo de um recorte com situações urbanísticas que o BHMap pode apresentar para a gente. Aqui vocês vão reparar que eu tenho a delimitação dos lotes em linhas de duas cores. Eu tenho uma linha azul e uma linha laranja. A linha azul é o que eu tenho aprovado no município. É o parcelamento aprovado, as plantas de loteamento que nós temos conhecimento e regularizamos. O que eu tenho em laranja é a ocupação no local. E aí a gente percebe como que tem diferença, né? Como que, apesar da gente ter muito loteamento aprovado, muita planta aprovada, isso não significa que a cidade está totalmente irregular. E aí outro ponto que eu destaco aqui também é a incidência de APPs, que é uma coisa que a gente também consegue mapear nesse nosso sistema. E o outro é o CICTM, que também pode ser acessado online, disponível para todo mundo, e a gente tem uma junção de informações aqui que podem ser compatibilizadas, que entra um pouco no que a Maria Tereza disse para a gente no primeiro painel, que inclusive foi minha professora, melhor professora que eu já tive, que é a gente conversar essas camadas para entender quais ações públicas, em quais áreas do município a gente precisa propor. Então, aqui eu tenho desde acesso à internet pública, cadastro do território, divisão territorial, edificações aprovadas ou não, educação, esporte e lazer, as questões de planejamento urbano. Eu tenho a divisão territorial registral, que eu consigo ver a área que cada cartório atua no município, e tudo isso disponível. E aí vem a pergunta, então, temos um banco de dados muito bom, muito completo. O que eu faço com isso? Como é que eu beneficio os munícipes depois de eu ter levantado todas essas informações que são muito importantes? Aí a gente começa, então, a desenvolver parcerias. Hoje a gente tem um termo, um acordo de cooperação firmado com os cartórios de Belo Horizonte, exatamente para conversar a nossa base de dados. Sempre que eu faço atendimento com requerentes, eu costumo dizer que o parcelamento ele acontece em 3 lugares. Ele acontece lá no local, quando a gente abre lotes e coloca pessoas que vão construir lá. Ele acontece na prefeitura, que é quando a prefeitura fala, ok, você atendeu os meus parâmetros, você está regular, aprova o loteamento, e ele acontece no cartório, que é quando a gente, de fato, faz a passagem da propriedade para o nome daquela pessoa que comprou aquele lote. E a gente sabe que não é raro os loteamentos não acontecerem nessas 3 esferas. Às vezes acontece em uma, em 2, mas nem sempre acontece em 3. Qual que é a nossa proposta com o cartório? Temos um banco de dados muito bom. Vamos compartilhar as suas informações com as nossas? E aí, o que a gente conseguiu? Que os cartórios disponibilizassem as suas matrículas para a gente bater os loteamentos nessas 3 etapas. Se eu tenho o que foi aprovado, o que está implantado e como está no cartório,
eu consigo entender que parte da cidade está de fato regular e que parte que, apesar de alguma aprovação, não está totalmente regular. E aí a gente cria, então, o que a gente chama de índice de distorção, que indica o que está mais ok até o que está completamente divergente e eu preciso agir sobre isso. E aí a gente começa, então, a criar essas manchinhas aqui no nosso banco de dados, que são as áreas que vão indicar que a gente precisa atuar ali. E aí a gente desenvolve, então, uma proposta junto da lei da REURB, que é a REURB simplificada, feita de ofício pelo próprio município, ou seja, sem custo algum para o munícipe. Como que funciona isso? Hoje a gente está trabalhando com um projeto piloto de uma planta que o próprio município aprovou. Porque aqui em Belo Horizonte, o município ele não só analisa plantas de parcelamento, ele também aprova, desde muito tempo. Então, o que a gente está fazendo? O município aprovou uma planta em determinada época, essa é de 79, mas a gente verificou que a implantação não está igual. A gente vê aqui a diferença das linhas azuis com as linhas laranjas. Então, como foi o próprio município que aprovou essa planta, por que não também o próprio município fazer essa correção e regularizar a pessoa que está ali? Então, o que a gente faz? A gente pega o nosso banco de dados com a implantação, conforme está no local. A partir daí, a gente consegue fazer um mapa de matrículas com a nossa parceria que nós temos com o cartório, publicar uma nova planta de parcelamento dentro de um procedimento de REURB simplificada e liberar as certidões de cada lote para que os respectivos proprietários, ainda não proprietários, né, possam levar a cartório e ter a sua regularidade completa. Então, assim, esse eu acho que é um exemplo de como que a gente consegue associar a tecnologia com a regularização. A gente tendo um bom banco de dados, a gente consegue mirar onde a gente precisa desenvolver uma proposta melhor e traçar as etapas até que a gente consiga. E esse projeto piloto, ele está sendo desenvolvido agora para esse ser um serviço liberado para que qualquer pessoa possa requerer, para a gente regularizar não só as plantas aprovadas pelo próprio município, mas as plantas que particulares também tenham aprovado e que não foram implantadas conforme estava na planta de loteamento. Então, assim, a nossa intenção é sempre facilitar o caminho da regularização. Bom, o que eu tinha para passar é isso. Agradeço a todos e até mais. Obrigada, doutora Ana Luísa. Passamos agora a palavra para a doutora Ellen Moraes. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Mais uma vez agradeço de estar aqui nesse congresso. Deixa eu ver se agora eu sei passar. Meu nome é Ellen Moraes, eu sou advogada de profissão, hoje eu não advogo mais. Hoje, na realidade, nós temos algumas empresas de regularização fundiária, incorporadora, construtora, de consultoria. Sou presidente do Instituto REURB delas e temos também uma fintech chamada Bitabank, que também financia tanto melhoria habitacional como também unidades construtivas. E hoje o meu compromisso que me deram foi justamente de eu falar da gestão e da governança interativa. Todos os meus colegas e colegas que me antecederam falaram de como a REURB pode facilitar o desenvolvimento urbano de uma cidade, de um estado. Nós estamos em 7 estados. Eu estou em mais de 60 municípios. Eu não consigo estar se eu não for empresa. Quem aqui tem uma empresa de REURB? Quem aqui quer ter uma empresa de REURB? Para que nós possamos ter uma empresa de REURB, nós precisamos trabalhar com o que a gente diz, governança interativa. Todos nós sabemos que a REURB, ela é um produto que ela é multidisciplinar. E é isso que a gente vai trazer para vocês. O papel das empresas especializadas no suporte à gestão pública e ao desenvolvimento urbano. Primeiro, REURB não é título. REURB é muito mais que isso. REURB é você trazer um desenvolvimento urbanístico e econômico para aquele município.
Eu vejo muitas pessoas falando, eu entrego o título, tantos mil títulos, mas eu quero saber que a REURB, ela para além disso. O que aconteceu nos dias passados, que a doutora Marcela bem falou da questão climática, foi por conta de que nós temos falta de desenvolvimento urbanístico das nossas cidades. Eu vi o doutor Fernando falando sabiamente, Juiz de Fora, e eu estou fazendo REURB em Juiz de Fora, e que Juiz de Fora tinha tudo mapeado, mas não tinha executado. Não adianta nós falarmos de REURB como apenas papel e esquecermos que a REURB ela tem vários linhames de infraestrutura que devem ser aplicados. Então, eu concordo com o doutor Silvio quando ele fala que tem risco e que você quer fazer a REURB e deixar no cronograma para sanar risco. Não, sane o risco antes. Depois você recebe a titulação. Então, hoje nós falamos que a governança interativa, o que é? É a governança de empresas que muitas das vezes os municípios não aceitam as empresas dentro dos seus municípios para fazer REURB. Ou por vaidade, ou por falta de conhecimento, ou por falta de técnica. Mas ninguém vai conseguir escalar a regularização fundiária, doutor Eduardo, numa velocidade maior do que 100 mil, se o senhor não tiver parceiros como empresas de REURB, como empresas de engenharia, como empresas de geologia, enfim, com empresas que consigam ser parceiras. O que falta no poder público? Pessoal. A gente vai muitas vezes numa prefeitura, é prefeitura de equipe. Coloca lá coordenação de regularização fundiária. Aí você vai lá apresentar, vender seu produto, eu não sei nem como fazer. Eu não tenho problema nenhum. Eu, enquanto empresa, quero destravar a REURB, eu dou modelo, eu dou curso, eu dou consultoria, eu dou tudo de graça, porque eu quero trabalhar naquele município. Eu não tenho problema com isso. Mas muitas das vezes é equipe. Você, às vezes, treina quem? Então, ela tem um grave problema. Ela tem um pessoal especializado, falta de conhecimento, tecnologia. A gente falou de IA, falou de tecnologia. Me desculpem, gente, isso é bonito em cidades estruturadas. Eu estou fazendo REURB em cidades de 6 mil habitantes, de 2 mil habitantes, que as pessoas não são estruturadas e que têm que se estruturar para a tecnologia. Mas quem traz a tecnologia para esses municípios são as empresas. Quem traz a velocidade, a estrutura para esses municípios são as empresas. E eu digo a vocês que a governança, ela tem que ser interativa e ela é possível. Eu estou falando aqui como empresária, para que se tiver algum gestor, entenda a importância da velocidade das empresas na REURB. Nós não queremos tirar o lugar político ou de alguém, não. Nós queremos fazer acontecer, doutor. Nós queremos fazer acontecer, doutora Marcela, para que estragos e problemas climáticos não aconteçam mais. Porque nós conseguimos, através do nosso diagnóstico preliminar de REURB, nós conseguimos detectar aonde tem problemas, aonde tem risco, desconformidades urbanísticas. É um dos primeiros pilares para alguém que vai fazer REURB. Então, se eu faço uma análise daquele núcleo, das desconformidades urbanísticas, eu, sem dúvida nenhuma, vou conseguir dizer, município, esse núcleo não dá para fazer. Ah, mas é uma REURB. Eu estou fazendo uma REURB em Juiz de Fora. Ah, então a gente vai ter que fazer obra. Olha, beneficiários, REURB está dizendo que a responsabilidade é do beneficiário. Nós vamos ter que fazer obra. Para que você tenha o direito de propriedade garantido. E também para que você tenha segurança do seu imóvel. E o que é governança interativa? Ela passa por uma cooperação entre diferentes atores. Prefeitura, ela define a política, aprova os processos. Ela é a responsável da lei de desocupação do solo. Ela é a responsável pela REURB. Não tem que tribunal fazer, não. Eu sou totalmente contra. E me desculpe, eu palestrei no Piauí, está fazendo tudo errado. Não está fazendo REURB. E eu já falo mesmo, os irmãos já sabem o que eu falo. Está fazendo errado. Não está fazendo REURB.
Quem faz REURB é aqui, ó, que faz o que o doutor Silvio falou, que segue a cartilha 13465, que é explicativa, o decreto. Hoje nós temos a 14620, que veio com algumas mudanças da 134. Isso é fazer REURB. Não é pegar e entregar título. Eu sou de São Paulo. Ah, vamos entregar título da Coab. Ele não faz mais que obrigação. A Coab era programa dele, tinha que ter entregue título há muito tempo, CDHU, Coab e qualquer outro lugar que seja. URBs na Bahia. Eu comecei a fazer REURB em 2001. Não era REURB, desculpa. Regularização. Eu fui contratada pela Petrobras e eu fui começar a fazer a regularização das fazendas para que a Petrobras pudesse pagar royalties e servidão. Em 2001, eu estava nos municípios de Alagoinhas, nós estávamos em 15 municípios, em Ambupe, que tem as bacias de Buracico, Santiago, e nós não as pessoas não tinham documentação para receber os royalties da Petrobras. A partir daí eu fui trabalhar no governo, trabalhei no governo federal, e estou aqui hoje empresária. Mas por que a gente precisa? A Petrobras precisou de um escritório de advocacia, e eu não entendia nada de planta, doutora Ângela. Nada. Georreferenciamento 2001 não existia. Era que eu tinha que entender inventário para fazer com que aquelas pessoas fossem donas dos espaços. As empresas especializadas, elas executam uma governança interativa. Os cartórios garantem tão somente a segurança. Cartório não tem que opinar, gente. Nós ganhamos uma batalha jurídica no CNJ porque cartório quis opinar em REURB. E eu concordo com o doutor Silvio. Nós só vamos conseguir destravar todos os gargalos, doutor, quando a gente tiver um provimento, né, doutora Juliana? Um provimento único. Cada um saber qual é o papel de cada um. Eles sabem, está na lei. Mas a gente precisa vir autoexplicativo. Para falar, cartório, é isso aqui que é sua função, tão somente. Ó, prefeitura, sua função é essa. Você precisa de ajuda. Acho que às vezes o Brasil precisa, né? De lei em cima de lei, porque... E a comunidade recebe a titulação. Mas ela não quer só receber a titulação. Ela quer receber moradia digna. REURB veio trazer moradia digna, dignidade humana. Como que você vai fazer REURB de uma favela que a pessoa, quando desce o morro, ela escorrega no barro na época de chuva? E vai dizer que o barraco dela vai ganhar titulação? REURB é isso? REURB está para além disso. E qual é o papel das empresas na gestão pública para o desenvolvimento urbano? O papel das empresas está relacionado a apoio técnico, estratégico e operacional. Vi todo mundo falando de IA. Prefeitura não vai trazer IA. Quem vai trazer IA, a solução da IA é uma empresa. Tudo que foi falado aqui na gestão, eu perguntei agora para o doutor Eduardo, o senhor fez tudo, o senhor precisou de uma empresa para ajudar a montar? A doutora, quem foi que fez todo o georreferenciamento lá naquele ano? Foi uma empresa? Então, os apoios técnicos, operacional, que o setor privado pode oferecer ao poder público. Então, quando alguém no seu município, ou você empresário, for vender a REURB, explique para o município a importância do apoio técnico da empresa dentro da REURB. E nós temos vários tipos para que a empresa possa trabalhar. Credenciamento, licitação de pregão. Tem municípios lindos fazendo credenciamento e eu gostaria até de salientar e de falar de Curvelo aqui em Minas, onde a doutora Andréia está trabalhando, a Juliana, está fazendo lindamente o credenciamento. Está fazendo acontecer. Se está dando certo, se precisa de ajuste, não importa. Mas o gestor está com vontade de fazer acontecer. E é isso que a gente tem que fazer. Então, o setor privado pode oferecer ao poder público para melhorar o planejamento, a execução e a eficiência de políticas públicas. A REURB é uma política pública, que ela vem urbanística e social, porque a gente veio trazer moradia digna. A de 2009 era a regularização fundiária dos povos de comunidades tradicionais. Eu regularizei muito comunidade quilombola. Maragogipe, Santo Amaro, eu era gestora da Bahia. Depois veio os ribeirinhos, terreiros. Nós regularizamos esses espaços de comunidades tradicionais. E depois veio a 13465, que foi detectado que não era só para comunidades, como o doutor Silvio mesmo bem aqui falou. Nós temos um Brasil para regularizar.
E tem empresas e precisam de mais empresas, de mais pessoas engajadas, com conhecimento, com vontade de contribuir. E nós precisamos destravar os poderes públicos, para que eles aceitem as nossas empresas, para que nós possamos apoiar e desenvolver urbanisticamente e socialmente os municípios. Inovação e tecnologia na gestão pública. A tecnologia, que já foi bem falada nos outros painéis, é metodologia, processo, reduzir burocracia, acelerar entregas. A gente tem plataformas, não é o município que tem plataforma. Eu tenho um sistema lindo, só que muitas prefeituras não têm. E elas não deixam a gente colocar um sistema que possa ajudá-las a acelerar essa regularização, que tira com que elas saiam da omissão de arrecadação e faça com que o município cresça a cada dia. A implementação de políticas urbanas, após o planejamento estruturado, e tem que ser empresa estruturada, as empresas, elas executam regularização fundiária, implantação de infraestrutura, urbanização de áreas, isso tudo são empresas que contribuem para o crescimento e desenvolvimento urbano, econômico, social dos municípios. O impacto do desenvolvimento urbano, cidades mais organizadas, municípios com maior segurança jurídica de imóveis, melhoria da infraestrutura urbana, valorização imobiliária e inclusão social através da regularização fundiária. Isso é a colaboração que as empresas podem fazer. As empresas funcionam como parceiras estratégicas de gestão pública, oferecendo conhecimento técnico, inovação e capacidade de execução. Essa colaboração permite acelerar projetos urbanos, melhorar a eficiência da administração pública e promover um desenvolvimento urbano mais estruturado e sustentável. Meu nome é Ellen Moraes, quem quiser falar um pouco comigo. Nós fazemos obra dentro de regularização fundiária. Estamos aqui muito felizes por esse terceiro congresso, um congresso que iniciou-se há 3 anos atrás, com ideia de várias mulheres e que vem ao 4º, 5º, 6º, 7º congresso. Obrigada. Bem, concluímos, né, dentro do tempo previsto. Estava aqui passando para a doutora Andréia, porque ela estava preocupada. E agradeço muito a todos vocês que continuaram aqui. Eu sei que é um horário meio complicado, né, que já foram muitos e muitas palestras. E gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, ou se não tiver também, podem encaminhar por e-mail, pelo Instagram, que nós procuraremos depois Doutora Juliana, sanar essas questões. Pois não. Pelo andar do tempo, quem tiver pergunta, eu peço para mandar por escrito, que depois eu vou encaminhar para os palestrantes. Ótimo, doutora Andréia. Tá bom. Eu gostaria de agradecer a vocês pela paciência, vocês que estão aqui, já é 1h40, né? Já deve estar todo mundo com fome. Nós vamos fazer um intervalo de 1h40 até as 2h40. Tá? Às 2h40 nós vamos iniciar o nosso segundo painel, a nossa segunda parte do evento, e com sorteio de brindes e com o lançamento do livro do Dr. Aurélio. Aurélio Joaquim, que vai falar sobre condomínio de lotes. Tá? Muito obrigada e até mais tarde. Convido a receberem os diplomas e tirarem a foto aqui na frente, os palestrantes.